Olá, sejam bem-vindos ao canal Estagiando na Química. Eu sou Fabiana, sou aluna do curso de Licenciatura em Química da UFSC Blumenau e no episódio de hoje eu vou te ensinar a como não perder as calças durante o inverno russo. Para leitores um pouco desatentos ou muito empolgados, a introdução do livro Os Botões de Napoleão, da autora Penny de Courtet, faz parecer que Napoleão Bonaparte perdeu a campanha russa devido aos botões de estanho dos uniformes dos seus soldados. O próprio livro diz que esse fato é pouco provável de ter acontecido, mas depois dessa informação, quem não estaria empolgado, não é mesmo? A campanha russa fazia parte da expansão do Império Napoleônico, em que Napoleão e seu exército partem para Moscou, e sua primeira invasão ao país ocorre em junho de 1812, durante o verão europeu. Enquanto o exército de Napoleão avançava para o interior do país, os russos faziam o mesmo, mas destruíam tudo o que ficava para trás. Normalmente, quando o exército conquista uma região, tudo o que tem nessa região passa a abastecer os soldados vencedores. Assim, o exército ganhador pode repor seus suprimentos para continuar sua expansão, além de alimentos e água. A estratégia russa fazia com que o exército francês não tivesse essa oportunidade. Mesmo assim, Napoleão invadiu Moscou em setembro do mesmo ano. Já era outono na Europa. Porém, não teve a rendição do czar, e sim 75% da cidade incendiada em 4 dias. Fato que os russos juram de pé junto que não tem nada com isso. Ainda assim, Napoleão aguardou a rendição do czar, que não ocorreu. Na verdade, ocorreu o contrário. O exército russo passou a se recompor e no mês seguinte, em outubro, Napoleão decide a retirada do seu exército de Moscou. Nessa época, os termômetros já marcavam 0 graus Celsius e chegaria a menos 40 graus Celsius nos próximos meses. Lembram que o exército iniciou sua campanha no verão? Logo, eles não estavam preparados para todo aquele frio. Nada do que tinham poderiam servir. Suas roupas eram de verão e seus equipamentos não eram para o frio. E as ferraduras dos cavalos não estavam adaptadas para a neve e para o gelo, além de dispor de poucos suprimentos, já que 75% de Moscou havia sido incendiado. Dá para imaginar o quanto foi difícil o retorno à França. Mas você deve estar se perguntando, mas que diabos os botões dos uniformes têm a ver com essa história toda? Então, eu te contei que os botões dos uniformes do exército de Napoleão eram feitos de estanho, né? Não apenas os casacos, mas as calças também. O estanho é o elemento químico metálico representado pelo símbolo SN. Ele apresenta 3 formas cristalinas conhecidas como estanho cinzento, estanho branco e estanho rômbico. Essa capacidade que os elementos químicos têm de formar diferentes substâncias simples é chamada de alotropia. O elemento químico oxigênio, por exemplo, possui 2 formas alotrópicas, o gás oxigênio e o gás ozônio. O estanho branco é a forma mais conhecida e utilizada em peças artesanais como taças, bandejas, castiçais, entre outros. Ele se apresenta como um sólido branco brilhante, prateado, maleável e moderadamente dúctil. Porém, em temperaturas abaixo de 13 graus Celsius, o estanho branco começa a transitar para a sua outra forma, o estanho cinzento. Essa forma alotrópica apresenta um aspecto bem diferente do estanho branco. Ele ainda é um sólido, porém, sua cor passa a ser cinza escuro, sem brilho e extremamente quebradiço. Então, fazendo uma associação bem rápida e rasa, dá para imaginar que os botões de estanho dos uniformes dos soldados de Napoleão não resistiram ao frio de Moscou e se desintegraram, deixando seus usuários a ter que segurar as calças e fechar os casacos com as mãos. Porém, contudo, todavia, essa característica do estanho já era conhecida na parte norte da Europa. Logo, é pouco provável que o próprio Napoleão não soubesse dessa característica. Além disso, a mudança do estanho branco para o estanho cinzento não ocorre logo que o estanho é colocado em um ambiente frio abaixo de 13 graus Celsius. Ela pode ter início em poucos meses ou após vários anos e ainda ocorrer gradativamente. Em relação às datas históricas, Napoleão invadiu Moscou em setembro, que é o mês que tem início o outono. Normalmente nessa época do ano, Moscou já apresenta temperaturas mínimas perto de 0 graus Celsius e máximas de 15 graus Celsius. Logo, é possível que houvesse se iniciado o processo de transição do estanho branco para o estanho cinzento.
Porém, no mês seguinte, Napoleão já estava batendo em retirada com seu exército. Assim, é pouco provável que tenha havido batalhas em que seus soldados estivessem segurando suas calças ou casacos ao invés de suas armas para o combate, fazendo com que perdessem qualquer batalha. Então, é possível que alguns botões tenham se desintegrado na volta do exército de Napoleão para a França. Porém, esses botões não foram determinantes para sua derrota frente à Rússia. Para saber mais sobre essa história e a história de outras substâncias que mudaram o mundo, indicamos o livro Os Botões de Napoleão, citado nesse vídeo. A autora faz uma fascinante análise de 17 grupos de moléculas que, como o estanho dos botões, influenciaram o curso da história. Essas moléculas produziram grandes feitos na engenharia e provocaram importantes avanços na medicina e no direito, além de ter determinado parte do que comemos, bebemos e vestimos atualmente. Ao revelar as espantosas conexões químicas que unem eventos aparentemente não relacionados, a autora conta a história, por exemplo, de como o contratempo na limpeza da cozinha com um avental de algodão resultou no desenvolvimento dos explosivos modernos e da indústria cinematográfica. Por essas e por outras histórias, vale a pena você ler o livro. Se gostou desse conteúdo, dê uma olhadinha nos outros vídeos do canal. Meu nome é Fabiana e esse é o canal Estagiando na Química. Até logo!